Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 127. Na aula de hoje a gente vai pensar sobre como vencer a rejeição. Essa semana nós estamos estudando juntas sobre raízes profundas que aprisionam a gente no deserto. Esse estudo dessa semana é uma preparação para o nosso curso gratuito Florescer, que vai acontecer na semana que vem, tá? Você que está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vinda, bom dia. Por favor, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? E você que está assistindo essa aula gravada, você precisa fazer duas coisas urgentemente. Primeiro, deixar o like aqui nesse vídeo para o YouTube mostrar ele para mais pessoas. E caso você ainda não seja inscrita no nosso canal, por favor, já faz a sua inscrição, tá? Obrigada, Cantídia. Bom dia, Eunice. Bom dia, Anne. Ó, a pastora Rosângela disse que tá tudo certinho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto, tudo ok. Então vamos lá, você que tá aqui comigo já no ao vivo, conta aqui pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, que eu quero te dar as boas-vindas. Bom dia, Ana. Bom dia, Carol. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Zália, bom dia. Ângela. Tainá. Tudo certo, ótimo. Agora vão contando pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Bom dia, Leila. Tudo certo? Bom dia, Dani. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Cíntia, Nayara, Leila. Ó, a Leila tá aqui, é novata. Seja bem-vinda. Cantídia já é veterana, já colocou aí, ó. Vai colocando a hashtag você que é veterana. Me ajuda a receber bem as alunas, tá? Érica também é novata. Eu tô assim, chegando pertinho, gente, que a professora de vocês não enxerga direito, né? Essa letra é muito miudinha. Peraí que passou mais uma novata aqui. Calma. Nayara também é novata. Elaine também. Então, olha só, você que é novata, que tá aqui a primeira vez, vou te explicar como é que funciona aqui o nosso estudo e por que eu tô aqui, né? Todo dia não, mas de segunda a sexta-feira aqui com você toda semana, trabalhando verdades da Bíblia com você, tá? Meu nome é Priscila, sou casada com Técio. Eu e Técio, nós somos pais do Asaf. Nós somos pastores na Seven Church, auxiliares. E também nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, tá até aqui. O senhor, meu marido, tá até lá no Instagram. Tá aqui lembrando para você já clicar no avião e trazer todo mundo, tá? Então, você que é novata, seja muito bem-vinda. A nossa intenção, o meu propósito, a minha missão aqui com você é treinar você para ser uma mulher mais sábia, para conseguir viver os princípios da palavra de Deus e também desfrutar as promessas que tem na Bíblia. Todas nós temos direito a uma herança em Jesus e muitas vezes a gente não está vivendo, não está recebendo essa herança porque existem coisas que precisam ser ajustadas à nossa vida, princípios que a gente precisa entender e colocar em prática. E aí, como que eu faço esse treinamento? Como que eu te ajudo a ser essa mulher mais sábia? Primeiro ponto é aqui nas nossas aulas gratuitas, tá? Onde você vem para estudar a Bíblia comigo, onde a gente traz uma passagem da Bíblia, um tema em que a gente vai aprofundando, vai pensando. A gente tem aqui o nosso Instagram com muitas postagens escritas para você estudar, para você salvar, né, versículos, coisas que você pode ir pesquisando e ampliando. A gente tem o nosso canal do YouTube, que também é gratuito, tá? E grupos de aviso, canal do Telegram, os grupos do WhatsApp e, muito importante, semana que vem a gente vai ter um dos cursos gratuitos que a gente promove aqui com vocês. O nome desse curso gratuito é Florescer. A única coisa que você precisa fazer para participar é confirmar a sua inscrição, tá? Pri, como que eu faço? Se você já está num dos nossos grupos do WhatsApp ou no meu canal do Telegram, você já está automaticamente inscrito. Você só precisa perceber se você está recebendo normalmente os nossos e-mails, certo? Pri, não estou em nenhum grupo, nunca entrei. Como que eu faço para me cadastrar? Você vai no link da minha bio, tá? Aquela linha azul. E a primeira opção que tem lá é quero me cadastrar no Florescer. É completamente gratuito. A única coisa que você vai fazer lá é colocar o seu nome, colocar no e-mail. E em seguida você vai decidir se quer participar do canal do Telegram ou de um grupo do WhatsApp. O Florescer a gente começa na próxima segunda-feira, dia 30/6, e vamos juntas até o dia 3 de junho.
A função, Pri, o que é que eu vou aprender dentro do Florescer? Ele tem duas funções. Primeiro, ajudar você a sair do deserto para viver o propósito de Deus. E segundo, a segunda missão do Florescer é preparar as alunas que vão entrar comigo na próxima turma da nossa mentoria em grupo para mulheres, que é a Mentoria Enraizadas, que a gente vai abrir uma nova turma na próxima semana, certo? Junto com o Florescer, dentro do Florescer a gente vai ter a abertura dessa turma, beleza? Então é isso. Além disso, a gente tem os nossos cursos avançados, que depois eu vou falando mais sobre eles aqui com você. Então vamos lá, conferir o nosso checklist, tá? Você já compartilhou a nossa live aqui com uma amiga sua? Chama pelo menos 10 amigas. Pri, o que a gente vai estudar aqui hoje? Hoje você vai entender como vencer a rejeição. Muitas mulheres, tá? Muitas mulheres estão travadas, estão aprisionadas no deserto, porque estão presas com raízes, com mentira de rejeição dentro da mente, tá? Então a gente precisa entender o que é rejeição, por que ela acontece, o que ela ocasiona pra gente chegar no ponto de eu explicar pra você como que você faz pra vencer, tá bom? Pri, tô aqui com alguma dúvida, fiquei com dúvida de algo que você explicou, do Florescer ou de alguma outra coisa. Calma, segura a sua dúvida um pouquinho, que no final eu paro uns minutinhos pra responder vocês, tá? Então bora lá. Clica no avião, chama as suas amigas, pega o seu caderno, se você puder, pra você anotar. Pega também aí, né, a sua Bíblia. Pri, por que você sempre diz pra trazer a Bíblia? Tu não já vai ler os versículos, eu posso só ouvir. Eu prefiro que você confira aí na sua Bíblia para você poder marcar, para você poder se organizar aí, tá bom? Então sejam bem-vindas. Ó, quem tá aqui, Igor, Deus abençoe a sua vida, viu? Eu e o pastor Tess estamos orando pela sua vida, para que você cresça. E Deus, ele tem um propósito na sua vida, como o pastor Rafael falou lá no sábado, na celebração de jovens, viu? Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui. Ó, Roseneide me lembrou do negócio. Sempre que eu falar algo aqui que vire uma chavinha na sua cabeça, você vai mandar aí o símbolo do foguinho. Combinado? Todo mundo organizado? Bora lá. Essa semana, como eu expliquei, a gente está fazendo o aquecimento para o Florescer. No Florescer, você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E aí, no Florescer, a gente vai falar muito sobre árvore, sobre raiz, sobre dar fruto. Por quê? Porque já dando um spoiler do que a gente vai ver lá no Florescer, o nosso propósito, o meu chamado, o seu chamado, tá lá em João 15. Eu vos escolhi para que vocês deem muito fruto, tá? E que esse fruto ele permaneça, que ele seja, que a sua frutificação seja constante e que o seu fruto permaneça. Então Deus, ele quer fazer da gente uma árvore frutífera. Só que qual é o problema? É o que a gente viu ontem. Você pode ser uma plantinha, uma árvore bem linda, frutífera, ou depois você pode ser uma árvore enraizada, plantada, amarrada num deserto. E aí a Bíblia usa essa figura de linguagem e eu trouxe isso pra gente. Então a gente já percebeu que as raízes doentes, elas nos aprisionam no deserto. Pri, como eu identifico que as minhas raízes estão doentes? Pelos frutos que você tem dado, tá? Então uma árvore que ela tá no deserto, ela tá o quê? Ela tá seca, ela tá sem fruto, ela tá sem propósito. A gente já viu isso na aula 126. E ontem a gente começou a ver as raízes doentes que pode ser que estejam na nossa vida e que a gente não está percebendo. Então ontem a gente viu a primeira dessas raízes, que foi a raiz da idolatria, que a gente precisa remover do nosso coração, certo? E aí hoje eu quero pensar com você sobre a segunda raiz, que é a raiz da rejeição. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Lá em 2 Samuel, a gente vai passear bastante pela Bíblia, tá? 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Existe uma história na Bíblia que vai falar, que mostra bem pra gente um personagem que passou por um processo de dor, um processo de rejeição. E aí a gente vai aprender com esse moço como é que a gente faz para vencer a rejeição na nossa vida, tá? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, vai contar a história de Mefibosete. Quem aqui já ouviu falar do Mefibosete, tá? Coloca aí, eu
eu nunca, sei quem é, nunca ouvi falar, coloca aí nos comentários. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, que era o primogênito de Saul. Ou seja, Saul era rei, depois ia vir Jonatas, tá? Que era o sucessor, e depois de Jonatas viria Mefibosete. Mefibosete, ele era um príncipe, tá? Mas a gente vai ver aqui o que foi que a rejeição, que a dor fez na vida dele e aonde ele foi parar por causa desse problema. Lá em 2 Samuel, quem puder escreve aí para mim a passagem para eu fixar, tá? 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, tá? Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel, que era uma cidade, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Ou seja, no mesmo dia ele perdeu o vô, perdeu o pai, perdeu todos os tios homens, todos morreram nessa batalha. E aí, normalmente, quando um rei cai, a cultura, tá? A cultura vigente na época que aconteceu essa história era o quê? Que o próximo rei que ia subir matava por completo a família daquele rei anterior, tá? E aí chegou a notícia da morte de Saul e da morte de Jonatas, ou seja, não tinha sobrado nenhum herdeiro. Então, a sua ama o pegou e fugiu. Por quê? Porque ela queria livrar ele da morte. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Aí o versículo termina. E o seu nome era Mefibosete. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a rejeição é que nós somos vítimas da rejeição, tá? A gente não tem culpa. Existem coisas que aconteceram na minha vida e na sua vida que não foi por uma escolha nossa, tá? Existem situações em que a gente passou e a maior parte da semente de rejeição, da raiz da rejeição, ela é plantada no nosso coração ainda na infância. Por quê? É na infância em que a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso caráter está sendo formado, tá? E aí, Satanás, ele sabe que se na sua infância ele conseguir plantar uma ferida no seu coração, e essa ferida for bem plantada, for bem funda, tá? Ela vai reger toda a sua vida, e aí ele não consegue fazer muita coisa, mas ele quer distorcer a nossa identidade. Ele quer distorcer quem nós somos. Então ele vem e ele planta sementes de rejeição. Pri, como assim? Todas nós passamos, ou já passamos, ou vamos passar. A maioria que tá aqui já é uma mulher adulta, tá? Então já passou por um processo de rejeição. Já aconteceu algo na sua vida que você se sentiu rejeitada. E por que isso acontece? Porque nós vivemos em um mundo mergulhado no pecado. É um mundo caído, onde pessoas pecadoras são feridas e ferem outras pessoas, tá? E aí alguns exemplos de coisas que podem ter gerado rejeição na sua vida, tá? Vamos lá. Palavras ruins. Quem aqui já escutou uma palavra ruim? Você não presta, você não vai dar em nada. Que menina feia, que menina burra. Aqui no Ceará a gente fala, né, que menina lesada. Então, muitas vezes, nós ouvimos palavras que entranham dentro do nosso coração para distorcer a nossa identidade. E aí tem uma questão, tá? Que se essa palavra ela for falada por alguém que tem autoridade sobre a sua vida, isso entra dentro de você como uma verdade. Como assim, Pri? Quando é uma palavra falada por um pai, por uma mãe. Por exemplo, quem aqui tem irmão que vivia botando apelido nos irmãos? Eu botava nos meus irmãos e eles colocavam apelido em mim. Aquilo que os meus irmãos falavam não entrava muito no meu coração, porque irmão, tá ali de igual para igual. Não é uma autoridade sobre a nossa vida, né? Em alguns casos extremos acontece, tá? Mas normalmente não é assim. Só que se é uma palavra falada por um professor, por uma mãe, por um pai, por alguém que você ama muito, por alguém que você preza, essa palavra, ela entra no nosso coração e ela cria um engano, uma raiz de engano. Pri, quais são outras coisas? Porque essa aqui das palavras, é a que eu tô falando, tá? É a que todo mundo consegue lembrar.
mas existem coisas que aconteceram na minha vida e na sua vida que a gente podia estar ainda no ventre e que aquilo já gerou marcas. Como assim, Pri? A Bíblia fala, por exemplo, que João Batista, ele se mexeu no ventre de Isabel quando ele ouviu a voz de Maria. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, no ventre, o bebê, ele já escuta tudo. Um bebê, quando ele sai, ele já reconhece a voz da mãe. Se o pai fala muito, ele reconhece a voz do pai. Então, por exemplo, se lá no ventre você sofreu rejeição, né? Ou a sua mãe passou por momentos difíceis, a dor que ela passou, comunicou com o seu coração e aquilo foi criando raiz. Então, vamos lá. Palavras ruins, falta de afeto e cuidado, separação dos pais. Quem aqui é filho de pais separados? Eu sou, né? E aí, quanto mais cedo acontece essa separação, mais difícil pode ser que fique, tá? Vamos lá. Separação, morte, abandono de um dos pais, ou o pai ou a mãe abandonou, ou as duas pessoas abandonaram. Por que que crianças que passam por o processo de adoção, homens e mulheres que passaram por esse processo, eles têm feridas mais profundas? Porque foram rejeitados, foram abandonados. Existem crianças que passaram de casa em casa até chegar no lugar em que recebeu eles. E aí o mais difícil é que às vezes na casa que a criança foi recebida, como ela passou por muitos processos de rejeição, ela não consegue se relacionar bem com aquele pai, com aquela mãe que foi lá e escolheu. E aí eu lembro que na minha casa, né, na minha família, do meu pai, da minha mãe, minha família de origem, nós temos irmãos que são filhos da barriga e filhos que são do coração. Então os meus pais, eles nunca esconderam da gente, nem de mim, nem dos meus irmãos. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem bem rapidinho, gente. Peraí. Senão eu não consigo continuar aqui. Pronto. Teste, olha aí teu WhatsApp se tu estiver vendo ao vivo, tá? Então vamos lá, tava falando dos meus irmãos. Então eu tenho irmãos que são adotivos e tem eu e outro irmão que são filhos da barriga. Mas os meus pais, eles sempre tentaram mostrar isso de uma maneira positiva, de outra forma. Então, como que meu pai contava a história para os meus irmãos, eles até brincavam. Eles diziam assim, você é filha da barriga, você vê, a minha mãe não teve como escolher seu sexo, não olhou antes para você, para saber como é que você era, se ela queria ou não. Eu sou filho do coração, eles falavam isso de pequenininho, né? Sou filho do coração, meu pai e a minha mãe me viram e me escolheram, me levaram para morar. Mas, apesar de todo o cuidado, de todo o amor, ainda existem raízes por causa da rejeição lá do pai e da mãe biológicos, tá? Então, vamos lá. Abandono de um dos pais. Uma coisa que parece ser mais leve, tá? Mas que marca muito comparação. Acontece muito em casa que tem irmãos. Por que você não é como fulaninho? Nossa, fulaninha é estudiosa, você não é. Por que você não é como fulano, como Beltrano? Do banheiro. Vai dar certo, gente. Então, comparação. Doença de um dos pais. Talvez o seu pai e a sua mãe, eles não tenham te abandonado, mas eles tenham passado por doenças físicas, doenças mentais. Imagina como deve ser difícil para uma criança conviver e entender, por exemplo, com uma mãe que tem crises de depressão, que tem dores fortes na alma. Provavelmente essa mãe vai deixar marca nos filhos, tá? Então, outra marca que é muito comum, violência física, violência verbal e violência sexual. Existe uma pesquisa, né, de alguns anos atrás, inclusive, infelizmente, eu acho que esse número aumentou, que diz que de cada 10 meninas, 7 meninas passaram por algum tipo de abuso sexual. E aí a menina cresce achando que a culpa é dela, ela cresce com essa raiz de rejeição, com a raiz da sujeira. Talvez a sua mãe, ou por não saber, ou por não ter condições, a gente não tá aqui para julgar, nem para colocar a culpa nos nossos pais, tenha passado também por um processo de dor tão grande que tenha pensado ou tentado fazer um aborto enquanto você estava na barriga dela. E aí, gente, tudo isso fere o nosso coração. Satanás, ele se esforça constantemente para plantar sementes de rejeição na infância, tá? Na hora da formação do nosso caráter e da nossa identidade. Por quê? Ele quer
distorcer completamente a nossa vida. E a semente de rejeição, ela cria uma ferida na alma e ela abre uma porta para Satanás agir na nossa vida. Então, voltando lá para Mefibosete, o que foi que aconteceu com ele? O que a rejeição fez com ele? Deixou ele aleijado. Foi uma ferida nos pés, os pés dele quebraram e aí ele não conseguia mais andar. E é isso que acontece com a gente, a rejeição fere o nosso andar. A rejeição faz com que a gente seja arrastada de um lugar para o outro. Como assim, Pri? Me explica melhor. Quando você passa por um processo de rejeição, o que você quer? O que você acha que vai resolver o seu problema? Qual é o oposto de rejeição? A aceitação. Aí você vive a sua vida toda tentando ser aceita, tentando compensar essa ferida através da aceitação. Só que essa busca por aceitação no lugar errado gera uma prisão. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, tá? Eu tô lendo aqui na versão da Bíblia a mensagem, Provérbios 29, 25. O medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no eterno é que protege a gente disso. Então, você quer aceitação, porque você sofreu um processo de rejeição, nada mais natural de que você buscar ser aceita, tá? E aí é como se você dependesse da opinião das pessoas. Você é levada de um lado para o outro. Quem aqui, por exemplo, já desistiu de um projeto, já engavetou um sonho, já parou algo que estava fazendo porque ouviu a opinião de alguém e aquela pessoa disse assim: mulher, isso não vai dar certo não, para onde é que tu vai? Quem tu pensa que é para estar nesse lugar? E aí existem as vozes externas, mas existe uma voz muito pior, que é a voz interna, que está plantada aí dentro da sua cabecinha, a voz da mentira que diz assim: ei, que história é essa de que tu vai começar um novo negócio? Não vai funcionar. Então eu lembro quando eu era mais nova, que eu não tinha ideia de que eu sofria com raiz de rejeição. Eu já era adulta, já era casada, já trabalhava. E aí eu lembro que eu trabalhava numa multinacional e constantemente eu ouvia a vozinha no pé do meu ouvido. Sempre que tinha um problema grande, a vozinha vinha e dizia: ei, esse lugar não é para você, você não é capaz, você não é boa o suficiente. E muitas vezes a gente deixa essa voz, tá? Essa ferida nos governar. Você não faz o que você gostaria, você não faz o que Deus te mandou fazer, porque você fica paralisada, você é arrastada pelos outros. O medo da opinião alheia ou dessa voz, tá? Essa ferida, ela vira uma coleira, tá? E ela controla a nossa vida. Então, você vive em função das suas feridas. Então, eu e você, nós precisamos arrancar essas raízes de rejeição. Mefibosete, o que definia a identidade dele, o que definia quem ele era a dor dele. E esse é o meu problema e é o seu problema. E aí talvez você pense assim: ai não, Pri, eu ouvi dizer e eu acredito que o tempo sara tudo. Isso é a maior mentira que existe. Quanto mais você esperar o tempo passar para resolver esse problema, só piora. Existem feridas, existem coisas que eu vivi na minha vida que eram da minha infância e que eu passei 20, 30 anos da minha vida sendo controlada por aquela ferida, por aquela dor, por algo que eu vi. Às vezes, gente, não é uma palavra que é direcionada a você. Às vezes você escuta o seu pai falar algo da sua mãe ou com a sua mãe e você diz assim: eu não quero ser desse jeito. E aí cria uma trava, cria uma rejeição. E você vive a vida toda controlada por isso, tá? E aí, Mefibosete, ele foi atrás de uma saída, tá? Qual é o problema da rejeição? É que ela faz você pensar que você é a narradora da sua história. Satanás, ele usa a sua própria voz, o seu próprio cérebro, para colocar você num lugar que não é seu, como se você fosse capaz de dizer quem é você e de dizer qual é o seu destino. Como assim, Pri? Você pensa assim: eu sou fracassada, você repete em voz alta. Você diz: eu não vou nem começar a academia, que eu sei que eu vou parar. Eu não começo nada que eu termino. Quantas vezes eu abro a caixinha
E aí vem assim, eu sou inconstante, eu sou tal coisa, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Nós mesmas constantemente declaramos sobre a nossa vida aquilo que nós não somos, sendo que tem um detalhe. Eu e você, nós não podemos ser narradoras da nossa história. Porque o que a Bíblia diz? Lá no Salmo 139, quem foi que escreveu os nossos dias num livro? Deus. Todas as vezes que a gente tenta assumir o controle, narrar a nossa história, principalmente do ponto de vista da vítima, ou do orgulhoso, que é uma vítima disfarçada, que colocou uma armadura, que finge que ele é forte, que ele não tem problema, que nada atinge. Todas as vezes que você faz isso, você está sentando na cadeirinha de Deus. E aí ontem a gente viu que sentar na cadeira de Deus é idolatria, é você querer ser aquilo que Deus é. E aí, gente, Mefibosete, ele era um príncipe que se tornou praticamente um mendigo, um aleijado. O que definia a identidade dele era o quê? A dor dele. Aí vamos pular, a gente abriu lá em 2 Samuel 4, vamos lá para 2 Samuel 9. Vários anos se passam, muitos anos se passam, tá? 2 Samuel 9, tá? Do versículo 3 ao versículo 8. Aqui, Davi já se tornou rei, já assumiu o trono, já se estabeleceu, já fez novas alianças e Davi parou e o Espírito Santo tocou o coração de Davi. Tá? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 e 8. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha, não fala o nome do menino, não usa a palavra príncipe, só diz que o menino era o quê? Aleijado. Tem gente por aí que tá dando notícia da sua vida dizendo assim, olha, lá vai a divorciada, a falida, a barraqueira, a chata, a abandonada. Lá vai aquela, olha ali, lá vai a inconstante. Tem gente que tá preso no passado e que quer, porque quer, prender a sua vida no passado. A pessoa ela é um museu e sempre que ela chega perto de você, ela não olha para onde você está hoje, para onde você avançou. Ela só tem história antiga, coisa ruim para falar, sabe? Tem gente que parece assim, que é uma pessoa que até ama você, que diz que ama, mas parece que empresta a boca pro cão. Toda vida que você chega perto dela, ela só lembra de coisa ruim. Ó, gente, tem gente que gosta de fazer isso. Normalmente, irmão adora alfinetar a vida do outro. Quem tem vários irmãos, sempre tem na casa um irmão que é um museu, né? Quem aí tem um irmão museu? Eu tenho. O meu irmão museu, graças a Deus, ele não fica voltando no passado para acusar, não. Normalmente, é pra gente achar graça. Mas tem uns museus por aí que ele volta, não é para lembrar com alegria, não é para dizer, olha onde a gente estava, olha onde a gente chegou para celebrar. É uma pessoa que quer sempre dar a notícia da sua ferida. E aí, gente, ela fica bradando. Assim era Ziba. Pensa num cabra demoniado. Esse daqui, não tô dizendo do seu irmão não, nem de ninguém não. Tô dizendo do que tá aqui na Bíblia. Ziba respondeu, né? Aleijado de ambos os pés. Aí o rei perguntou, aonde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, ele inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, né, fez uma reverência ao rei. Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou às suas ordens. E aí então Davi lhe disse, não tenha medo, preste atenção, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Agora, escuta a resposta de um coração ferido, de um coração rejeitado. Olha, você estava abandonada, você estava pobre, e aí o rei chama você e diz, ei, você vai morar aqui perto de mim, todos os dias você vai comer na minha mesa. A pessoa que ela tem um coração curado, ela agradece, ela vibra, ela aproveita, ela consegue desfrutar do favor do rei.
O que acontece com a pessoa rejeitada? Olha aqui. Ele diz assim, ele fala, não tenha medo, serei bondoso por causa de Jonatã seu pai. Ainda mais, vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo para o que o meu senhor tem olhado para um cão morto como eu, tá? Então, Mefibosete, ele se enxergava como um cão morto. O que é que a raiz da rejeição ela faz? Qual é o maior problema de todos, o maior perigo? Ela distorce a nossa identidade. Ela pega a minha vida e a sua vida, e Satanás usa essa semente, essa mentira, esse engano, para fazer a gente achar que nós somos o nosso passado, que nós somos as nossas feridas, o que fizeram com a gente ou o que a gente fez. Porque muitas vezes a raiz de rejeição empurra a gente também para o caminho do pecado. E aí, qual é a referência que estão dizendo? Ah, olha aí, lá vai a fulana, a encrenqueira. Lá vai a fulana, a fofoqueira. Lá vai a fulana, a abandonada, a enjeitada. Olha, lá vai a fulaninha, aquela que tenta e nunca consegue nada. E aí, de tanto a gente ouvir essa mentira, a gente sai por aí repetindo, tá? Por que muita gente está sentada na cadeira da vitimização? Que cadeira é essa, Pri? É uma cadeira de balanço, tá? É a cadeira da vítima. Ela senta e ela fica só se lamentando para trás e para frente, para trás e para frente. Ela não anda, porque na cabeça dela, ela é aquela dor, tá? Aonde mais a gente vê isso na Bíblia? A gente vê na vida de Noemi, a gente vê na vida de Mefibosete, a maneira... Noemi, ela disse assim, lá no primeiro capítulo de Ruth, ei, ninguém mais me chama de Noemi, porque Noemi significava alguém que era doce, alguém que era amável, feliz. Todo mundo agora vai me chamar de Mara, de amargurada. Tem gente aqui que não mudou o nome na identidade, mas vive igual a Mara, amargurada, tá? Satanás, ele luta para nos fazer acreditar que nós somos filhas da experiência que nós tivemos. E aí ele quer pegar a sua vida e quer colocar o sobrenome da dor, o sobrenome da culpa, o sobrenome da rejeição, e você sai por aí andando com isso. Sendo que isso não é mais a nossa identidade. Deus não fez você para ser coitadinha, sabe? Tem gente que só recebia a atenção de pai e mãe se tivesse doente, se tivesse com a ferida, com o dodói, se caísse. E aí cresceu, né, cheia de doença, cheia de dor, porque o mundo só vai olhar para ela se ela estiver doente, e isso não é verdade, tá? Nós não somos a nossa experiência, nós não somos o nosso pecado. Você não é o que você faz. Vale, Pri, se eu não sou isso, eu sou quem? Você é o que Deus diz ao seu respeito. E aonde é que tá o que Deus diz ao seu respeito? No negócio bom que só de você ler, chamado Bíblia Sagrada, tá? A verdade sobre a minha identidade, sobre a sua identidade, está na Bíblia. Você que está anotando, pega aí a sua caneta e escreve em caps lock. Como assim, Pri? Letras bem grandes, garrafais. Eu não sou o que me aconteceu. Eu não sou o abandono que eu sofri, a rejeição, o abuso, a violência, as palavras. Eu não sou a minha falência. Eu não sou o luto que eu estou vivendo. Então eu e você, nós não somos nem o nosso passado, nem a nossa dor do presente. Nós somos filhas de Deus. É o que está na Bíblia. Não é a minha opinião, é o que está escrito aqui. João, capítulo 1. Lá vai dizer, a todos aqueles quanto creram nele, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, eu e você, nós somos filhas, tá? Nós somos aquilo que o Deus que nos criou diz que nós somos. Você não é o trauma que você viveu. E aí, sobre identidade, a gente vai falar mais ainda sobre isso dentro do Florescer. E é exatamente por ver muitas mulheres passando pelo que eu já passei. Porque, gente, você perder, porque é perder 10, 20, 30 anos da sua vida porque você carrega uma raiz de rejeição, que a Bíblia está dizendo que você não é. Você lê a Bíblia, mas quando a raiz está implantada, a gente não consegue enxergar. Então, quando eu entendi que na palavra eu tinha essa libertação,
Foi aí que a gente começou o nosso trabalho aqui na internet para treinar você, sabe? Foi aí que eu pensei, como que eu consigo compartilhar aquilo que eu já vivi? Então a gente começou a fazer mentoria, né? Lá dentro da mentoria Enraizadas, qual é o foco? O foco da mentoria é o quê? Pegar esse seu passado de dor e ressignificar. Porque existem coisas do seu passado que você olha e você não dá importância, você acha que é normal, você passou por feridas que você nem percebe, você nem identifica. Então a gente vai lá, mexe naquele lixo emocional, identifica qual é o passado e ressignifica. Porque, ai Pri, eu queria apagar o que eu já passei. Eu queria apagar o abuso, eu queria apagar o pecado que eu já fiz. Sinto lhe dizer, isso não existe. O nome disso seria amnésia e Deus não quer você doente. Deus quer você curada. Então, o que a gente faz, por exemplo, dentro da mentoria, o processo é ressignificar. Ajudar você a olhar com um olhar diferente para aquilo que aconteceu. E aí a gente, depois disso, alinha a identidade e destrava você para viver o seu propósito. Eu e Técio, nós passamos 40 dias com as alunas, com as mentoradas do Enraizadas, compartilhando, destravando, mostrando tudo que a gente fez, que a gente já aplicou na nossa vida, que a gente aplicou na vida de centenas de outros mentorados e replicando o processo. Por quê? Porque tem muita gente que está hoje perdida, aprisionada no deserto. Simplesmente, antes, você que está aqui, você é uma pessoa feliz, porque agora você já sabe que existe raiz de rejeição e você já consegue olhar lá para trás e dizer, eu não sou isso. Você já consegue identificar e avançar. Quantas pessoas precisam ouvir a aula de hoje e não têm acesso a isso, tá? Então, nós não somos o nosso passado. Nós somos filhas de Deus. Pri, entendi. Agora, eu tô aqui com um problema, porque assim, eu ainda me vejo como essa pessoa. Tu falou tudo isso, eu entendi, mas a dor ainda tá aqui. Mas o problema ainda tá aqui comigo, sabe? Qual é o problema das raízes de rejeição, desses enganos? Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killer que são implantadas na nossa mente. É um estudo de neurociência que ele tem e ele colocou esse nome. Janelas killer. Killer vem da palavra, né, no inglês, assassino, serial killer, o assassino em série. Killer é algo que é assassino. É uma janela de morte que abre na sua mente todas as vezes que você vê alguma ameaça parecida com aquilo que você passou. Então, por exemplo, digamos que você tenha na sua vida a dor do abandono. O seu pai abandonou sua mãe, abandonou você, tá? E aí, você chegou na vida adulta, você tá casada. Se o seu marido, ele faz qualquer coisa que lembre você do seu passado, abre a janela e você reage não de acordo com a situação atual, com o presente. Você reage de acordo com a dor do passado. Então, por exemplo, existem janelas que eu já passei por isso, que elas destravam com um perfume, com um cheiro. E são janelas que abrem. Existem memórias que são boas e memórias arquivadas dentro do nosso cérebro que são memórias de dor. Tem gente, que abre o gatilho da ansiedade, do pânico, por um gatilhozinho que destrava. A pessoa passou uma dor. Lá no passado, aquela dor não vai acontecer, mas um gatilho causa aquele medo de novo e destrava, tá? Eu não lembro exatamente qual é o nome do livro que ele fala, porque ele repete sobre os gatilhos emocionais em vários livros. Eu vou precisar ver os que eu já li dele para conseguir falar para vocês, tá? Então, Augusto Cury, ele fala muito sobre isso. Ele é um pesquisador da mente, da alma humana, tá? Ele é um cientista da mente. E aí, muitas vezes, a gente reage. E o que acontece? Nós nos ferimos mais, porque cada vez que você revive a dor do passado, você acrescenta mais uma memória de dor sobre aquilo. Então, já viu aquela pessoa que ela fica contando o sofrimento dela? Cada vez que ela conta, ela aumenta um pouquinho, ela aumenta alguma coisa. É o cérebro dela sobrepondo. Dor sobre dor, dor sobre dor. E aí, qual é o problema? Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas, elas se conectam com outras pessoas dodóis. E aí você vai estabelecendo relacionamentos
com outras pessoas feridas em outras áreas. E aí você vai ferindo os outros e sendo ferida constantemente, tá? A gente decide errado e o ciclo, tá? Da raiz da rejeição, ele fica um ciclo vicioso. Você tem uma raiz de rejeição, aquilo controla a sua vida, você reage de acordo, você faz de tudo para acontecer de novo a raiz da rejeição. Ó, até está colocando aqui o nome do livro, é o Inteligência Multifocal. Então, a raiz da rejeição, ela vai criando esse ciclo, tá? E nós precisamos vencer. Então, Pri, qual é a única maneira que eu tenho para vencer a rejeição? A única saída para você vencer a rejeição é você receber a aceitação, mas não pode ser a aceitação de qualquer pessoa, tá? A única forma é que alguém mais importante, alguém maior do que aquela pessoa que te rejeitou, te aceite. Quem aqui já passou por dor de cotovelo? Levanta a mão. Né? Quando a gente era adolescente, aquela dor de cotovelo, o meninozinho que você gostava, que você, né, aí não quis, mandou você pra lá. Como foi aquilo? Quando você foi, aí você ficou com aquela dor. Quando você ouve falar que outra pessoa, outro rapazinho, aí, ei, mulher, não para de chorar, fulaninho ali disse que te achou bonita. Você diz, opa, alguém me achou bonita, você, né, recobra as forças. É como, por exemplo, imagina o seguinte, né, o Neymar ou um outro jogador de futebol aí, que é o melhor, acho que é hoje em dia o Cristiano Ronaldo, não sei. Mas vamos botar aqui o Cristiano Ronaldo, tá lá, né, numa partida de futebol, ali de uma quadra, ali do bairro, né? Aí faz aquela escolha do time, né? É escolhido, vai para um lado, vai para o outro, todo mundo escolhe, ele não é escolhido. No outro dia, ele recebe a ligação, né? Lá de algum clube da Europa, algum treinador dizendo, ei, você está contratado, eu quero lhe convidar para vir jogar no meu time. Aquela rejeição que ele passou lá na quadra, né? Do povo ali do bairro que não quis ele, vai contar na cabeça dele? Não. O que vai contar é a aceitação de algo maior. Então vamos lá, trazendo para a nossa vida, tá? Eu não sei quem foi a pessoa que rejeitou você. Se foi lá no seu pai, na sua mãe, ou na casa que você morava na infância, se foi um professor que falou algo, né, que feriu o seu coração, se foi um bullying que você sofreu, não tem como eu, Pri, saber, às vezes nem a gente sabe no que foi que a gente foi rejeitado. Então, eu não tenho como saber o que foi que rejeitou, quem rejeitou você. Mas eu sei quem aceitou a mim e a você. Eu sei exatamente quem nos escolheu, que foi quem? O Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Então não existe alguém que seja mais importante, mais sábio, mais inteligente, mais magnífico do que Deus. E a Bíblia diz que Deus nos escolheu. Deus, ele não criou você, ele não projetou você porque ele estava, tô entediado, vou criar a humanidade. Não. Deus criou a mim e a você porque ele queria alguém para ele se relacionar, para ser o alvo do nosso amor. Vou explicar mais sobre isso lá na primeira aula do Florescer, tá? Então Deus, ele não precisa de mim e de você. Ele nos criou e ele nos escolheu para amar. Olha o que tá lá, tá? Em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. E lá em Isaías capítulo 54, versículo 10, ele diz assim: pois, ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, o meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você, que ama a sua vida. Então Jesus, nós somos escolhidas por Deus, tá? E a Bíblia diz que Jesus passou pelo processo de rejeição. Pri, Jesus precisava vir na terra? Não. Jesus precisava se tornar como um homem, se despir da sua glória, nascer como um bebê, ser rejeitado pelos irmãos, pela família, ser rejeitado pela sua nação, pelo seu povo, ser perseguido? Não.
mas ele escolheu fazer isso para trazer cura para a minha vida e para a sua vida. Onde é que está isso? Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Jesus passou pelo processo de rejeição para trazer cura para a nossa vida. E Jesus, ele nos chama, olha só, vamos voltar lá no que foi que Davi falou. Davi disse assim: ei, eu quero que você sente todos os dias na minha mesa para comer. Deus, ele tem a mesa do banquete, ele nos convida para sentar na mesa. E aí talvez a gente seja igual o Mefibosete. Mas rei, eu sou um aleijado. Senhor, eu sou uma pecadora, eu sou cheia de defeito. O meu andar, a minha maneira de portar é uma maneira manca, é uma maneira que está suja, que está travada. Só que o que acontece quando o Mefibosete sentou na mesa? Aonde foi que ficou os pés do Mefibosete? A dor, a ferida dele? Embaixo da mesa. Então essa mesa que a gente é convidada para sentar é a mesa da graça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui também em Isaías 53 fala que Jesus ele levou o nosso castigo, a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das feridas que ele sofreu, nós somos saradas. Então, na mesa da graça, o sangue, a graça de Jesus cobre o nosso pecado, cobre as nossas dores. Na mesa da graça, a gente senta e tá todo mundo sentado, todo mundo olhando o olho no olho. Não tem mais essa de, ai, fulano é melhor do que eu, cicrano é menor do que eu. Não. Todo mundo sentado na mesa, na mesma altura, olhando nos olhos do Pai. E aí, claro que Deus ele recebe você, recebe a sua vida, mas ele não quer que você fique lá, né? Com o seu dodó embaixo da mesa. Ele vai tratar, ele vai curar. Então Deus, ele tem cura para nós, ele nos aceita. E ele aceita a gente nessa mesa, não é porque você orou muito, não é porque você é uma boa voluntária na sua igreja. O nosso fazer, os nossos resultados não nos fazem mais agradáveis ou menos agradáveis a Deus. Porque foi que Davi aceitou, convidou Mefibosete para a mesa. Porque Davi, que era o rei, amava, tá, a Jonatas, que era amigo dele. Jonatas era quem? Filho de um rei. Por que é que Deus nos aceita na mesa dele? Não é pelo que a gente faz. Se fosse pela nossa força, já tinha dado errado, tá? É porque Jesus, ele é o filho do rei. E por amor a Jesus, nós somos convidadas a sentar na mesa. Deus olha e diz assim: Jesus morreu por aquele povo pecador. Então, por amor a Jesus, por amor ao meu filho, eu aceito. Por causa do sangue que ele derramou, eu aceito. Então, nós somos aceitas. Pri, entendi. Tudo isso é lindo, tocou o meu coração, mas eu preciso de algo mais prático. Então, vamos lá. Como que você faz para vencer a raiz da rejeição no dia a dia? Porque você está aqui comigo, está assistindo essa aula, mas amanhã vai vir um secretário, né, uma pessoa assim, com a mente fraca, vamos dizer assim, usado pelo Satanás, que pode ser que lembre para você do seu passado. Amanhã vem de novo a voz interna dizendo: você não é capaz, você é uma fracassada. O que é que nós precisamos fazer? A gente precisa estar em contato direto, diário e profundo com a verdade de Deus. Aonde que está escrito sobre a nossa identidade? Na Bíblia. Então, eu e você, a gente precisa ter contato direto, diário e profundo com a palavra de Deus. Você que está aqui comigo, que viu o estudo da aula passada, como é que a gente muda a nossa mente? Como é que a gente renova a nossa mente? Como que eu faço para deixar de ter a mentalidade de escrava, de aleijada, de mendiga e passo a ter a mentalidade de filha? Com a palavra de Deus. A minha mente e a sua mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Todos os dias vai vir ataque e todos os dias você precisa se defender com a Bíblia. Pri, entendi, mas eu não consigo ler a Bíblia. Quando eu leio, eu não entendo nada. Tu explicando aqui, eu consegui entender.
Mas quando eu vou ler sozinha lá na minha casa, eu não entendo nada. Calma. Respira, também já fui assim. E o meu convite para você venha entender como estudar a Bíblia comigo. Eu não tô aqui, eu não quero ser uma babá que tá aqui todos os dias entregando comida pronta para você. Não, eu quero treinar você para você aprender a ler a palavra de Deus, aprender a estudar, para você mergulhar na Bíblia, ter a sua mente lavada, ter a sua identidade refeita através da palavra e do Espírito Santo de Deus. E não só isso. Eu consegui abençoar a sua vida com a aula de hoje? Coloca aí para mim sim ou não. Através daquilo que eu compartilhei aqui com você, virou chavinha na sua cabeça? Você vai ser uma pessoa diferente depois da aula de hoje? Comenta para mim. Deus, ele quer usar a sua vida para fazer isso com outras pessoas. Deus, ele quer pegar aquilo que foi a sua dor e, com as lágrimas que você foi consolada, usar para consolar outras pessoas. Só que para isso você precisa se preparar. Para você cuidar de outras pessoas, para você entregar a palavra de outras pessoas, primeiro você estuda, primeiro você recebe, primeiro você se enche, para depois você compartilhar. Então, o meu convite para você Pri, eu quero entender a Bíblia, eu quero estudar, eu quero ter a minha identidade renovada pela palavra. E não só isso, eu quero viver o meu propósito ajudando outras mulheres a serem curadas naquilo que Deus me curou. Então, o seu lugar é comigo, dentro do mapa da fonte, para você entender mais sobre a palavra de Deus. O mapa da fonte, gente, eu não vou pegar a sua mão e estudar a Bíblia toda, não. Eu vou pegar a sua mão e eu vou mostrar o método que eu uso para estudar a Bíblia. O método que eu usei para pesquisar, organizar essa aula aqui, pesquisar os versículos e trazer para você, tá? Deus, ele tem um chamado para a sua vida, e esse chamado não é nesse lugar aí de Mefibosete, não é nesse lugar de dor. O chamado de Deus para a sua vida, o que Deus quer é fazer como ele fez na vida de José, naquilo que era a sua perdição, naquilo que era a sua escravidão, naquilo que todo mundo achava que era a sua morte, que era o seu fim. Deus quer levantar você para cuidar de uma nação. Essa nação pode ser uma pessoa que você ganhe para Jesus. Podem ser milhares, porque eu não sei, por exemplo, o que é que o meu filho vai ser quando ele crescer. Eu daqui não consigo ter ideia do plano de Deus para a vida dele. Deus está chamando você para ser uma mulher curada, para liberar cura na sua casa, liberar cura na vida das suas amigas. Você entendeu? Tá? Então, Pri, quero avançar. Então, vem para o mapa da fonte comigo. Vamos agora parar, vamos fazer o nosso print. Não sai daqui que eu quero orar pela sua vida, para que Deus remova as raízes de rejeição da nossa mente, tá bom? Então, ó, vou ficar parada, pegar aqui meu caderninho. Meu caderninho não, vou pegar aqui a Bíblia. Você faz a foto, tá bom? E aí, você compartilha nos seus stories. O que é que eu quero pedir? Essa aula te abençoou? Vi várias de vocês colocando que sim. Por favor, assim que sair o replay, compartilha esse link com as suas amigas. Eu vou colocar nos grupos de aviso, vou colocar aqui nos stories. Então, manda para as suas amigas, porque tem mais gente precisando ver essa aula. Você que está vendo gravada, não sai daqui sem copiar esse link e compartilhar com as suas amigas. Combinado? Vamos fazer o nosso print, depois eu vou orar com vocês, tá? Vai! Printou? Tudo certo? Então, ó, bora lá. Vamos agora orar. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá de cabeça para baixo? Acho que não. Ela deve estar espelhada porque o celular ele espelha, tá? Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas mulheres, mais de quase 250 mulheres que estão aqui ao vivo comigo e as outras centenas de mulheres que vão assistir a gravação dessa aula. Eu quero declarar, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre aquilo que foi plantado na nossa vida errada. Eu quero declarar cura sobre a nossa vida. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que toda raiz de rejeição, toda mentira, toda semente plantada por Satanás
que ela seja arrancada da nossa mente. Se você puder aí aonde você está, coloca a sua mão aí na sua cabeça, que você vai orar por você mesmo, tá? Pai, em nome de Jesus eu declaro que a nossa mente é uma mente curada, é uma mente sarada, que na nossa mente não existe mais espaço para as mentiras, para os sofismas, para as sementes erradas que Satanás plantou. Senhor, eu declaro cura, cura pela tua palavra, pelo teu sangue, debaixo do sangue de Jesus, cura sobre a nossa mente. Toda a opressão da mente saia, bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda muralha, toda fortaleza que cerca o nosso pensamento, que nos impede de olhar para Cristo, entender o sacrifício e viver a vida abundante que Deus tem para nós. Saia, caia agora toda muralha, toda fortaleza da mente em nome de Jesus. Todo pensamento repetitivo, todo pensamento que diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, nós repreendemos agora em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. E eu declaro, Senhor Deus, que na nossa mente, no nosso coração, o que vai ter agora é fome pela tua palavra, fome pela tua presença. Eu declaro, Senhor, que quando cada uma dessas mulheres abrir a Bíblia, elas vão ter revelação de ti, elas vão ter a identidade delas restaurada, transformada pelo poder que há na palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Todo demônio familiar, toda raiz de opressão, todo vício que tem aprisionado a nossa mente, todo pecado enraizado, entranhado, todo demônio que faz você se tornar uma vítima, uma mulher aleijada na sua alma, mendigando o amor de outras pessoas quando esse amor está em Jesus. Nós ordenamos pelo poder que há no sangue de Jesus, saia em nome de Jesus. No nosso nome nós não temos poder, mas a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então, pelo sangue de Jesus, por aquilo que ele fez na cruz, nós decretamos hoje liberdade. Você, mulher que vivia oprimida, que vivia aleijada, doente na sua alma, hoje você se levanta com seus pés sarados, com as suas mãos, com a sua mente sarada. Você é uma mulher livre. E em nome de Jesus eu declaro que você vai viver de acordo com essa liberdade que Jesus já conquistou por você na cruz. Que agora, a partir de hoje, você se posiciona como uma mulher livre na mente, no espírito e no seu coração e na sua vida, em cada área da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, Pri, me interessei pelo mapa da fonte, quero entrar, preciso entender mais da Bíblia, quero ser usada por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Fala comigo no direct, tá? Que eu te explico tudo sobre o mapa da fonte. E você vem ser minha aluna lá no mapa, tá bom? Amanhã a gente tá de volta. A raiz que a gente vai estudar amanhã é a raiz da culpa. Tem gente que tá por aí carregando a culpa. E essa não é uma raiz que pode fazer parte da nossa vida. Então, não perde a aula de amanhã, porque se a aula de hoje foi boa, a aula de amanhã vai ser maravilhosa, tá bom? Espero você amanhã, 10h07, comigo aqui no Insta. Beijo, Deus abençoe sua vida.